Buenas noches, bienvenido a la conferencia de prensa Conmebol Libertadores, profesor Abel Moreira. Bruno Secón, Gaceta Esportiva. Levando em conta que os gols marcados como visitante têm peso diferenciado, acha que a vitória de hoje garante ao Palmeiras uma vantagem significativa na disputa pela vaga às quartas de final da Libertadores? Boa noite. Eu gostaria que as minhas primeiras palavras fossem dirigidas à família do Maradona. Eu do outro lado do Atlântico sempre me habituei a admirar o Pelé e o Maradona e não podia começar esta conferência sem lamentar a perda de uma lenda do futebol. Enquanto jogador de futebol, habituei-me a ver os toques que o Maradona dava em todo o tipo de coisa redonda, desde bola de ténis, bola de futebol, meia. Vejo muito e inspira-me, gosto muito da música, onde ele está no meio do campo a dar toques e a desfrutar da música. Life is Life é das músicas que eu mais gosto. E o que ele faz com a bola nesse aquecimento é qualquer coisa de espetacular e, portanto, não podia começar esta conferência sem lamentar a perda desta grande lenda que é o Maradona e que foi seguramente e é uma inspiração para todos que gostam de futebol, sobretudo por aquilo que ele fez dentro das quatro linhas. Em relação à pergunta que me faz, temos que ser equilibrados. Vocês não me vão ouvir dizer quando ganho está tudo bem feito e quando perdemos está tudo mal feito. Nós sabemos que o futebol é fértil em surpresas e, portanto, nós estamos na primeira parte desta eliminatória. Foi um jogo aqui que nos correu bem, onde os jogadores realmente procuraram focar-se naquilo que era o plano de jogo e, sobretudo, ter um bom rendimento e uma boa performance individual e coletiva. E no final do jogo fomos premiados com um bom resultado. Mas esta vitória começou na derrota contra o Goiás. Eu disse isto no final do jogo aos nossos jogadores, que o futebol às vezes tem disto. Nós temos uma boa performance e o resultado não é de acordo com a forma que nós performamos. E a verdade é que nós no Goiás não merecíamos ter perdido. É verdade que perdemos, mas não merecíamos por aquilo que fizemos durante o jogo todo. Mas os jogadores foram inteligentes, souberam sofrer, souberam recuperar e hoje deram uma boa resposta aqui no jogo contra o Delfim. Estamos na primeira parte da eliminatória, ainda falta a segunda, mas sempre alerta. Tiago Ferri, de UOL. Abel, hoje o banco de reservas inteiro do Palmeiras foi formado por jogadores formados nas categorias de base. Qual é a importância deste trabalho do clube na formação de atletas neste momento com tantos desfalques? É verdade, acabamos com 6 jogadores da formação, mas é um trabalho coletivo, é um trabalho de muitos treinadores, é um trabalho de coordenador, é um trabalho de toda uma estrutura do futebol e também é um trabalho, acima de tudo, dos jogadores que os recebem aqui na equipa principal. Eu sou um treinador que fui formado como treinador numa formação que foi no Sporting Clube Portugal. Sei muito bem as dificuldades que é estar constantemente a apostar nos jovens numa equipa que só tem como ambição ganhar todos os jogos, mas não posso deixar de referir a importância dos jogadores mais velhos, dos jogadores mais experientes, do Everton, do Ramírez, do Gomes, do próprio Filipe Melo, do William, do Luís Adriano, que ajuda estes meninos a poderem perceber a responsabilidade que é de representar este clube. E eu não posso só falar desses jogadores sem falar destes, porque sabemos que quando as coisas apertarem e vai sobrar para o treinador e para os jogadores mais experientes. Portanto, há aqui uma mescla muito bem feita de jovens com jogadores experientes, mas é verdade, é uma visão que o clube tem para o futuro, não agora que eu cheguei, é uma visão que o clube já tem antes e, portanto, vamos dar seguimento a este trabalho, mas de forma
consistente e perceber que leva tempo a estes miúdos poderem ter um rendimento consistente. Mas há este equilíbrio dos jovens com os jogadores experientes. Francisco de Laurantis, ESPN Brasil. Abel, boa noite. Você acha que se Rafael continuar se apresentando em alto nível, tem chances de chegar à seleção brasileira? Eu sei que vocês aqui gostam muito de fazer perguntas individuais, eu não estou habituado a responder só de forma individual, mas é verdade, tem porque é um treinador dentro de campo, ele percebe o jogo, entende o jogo. Vocês repararam que nos 3 jogos que ele fez, as funções que eu lhe pedi eram mais de equilíbrio, era mais fazer o que fez hoje o Ramírez, e hoje pedi-lhe para jogar uma linha mais adiantada e ele acabou por fazer golo. Acho que é um jogador consistente, é um jogador que tem jogado em sofrimento, é um jogador que tem tudo para poder ser uma referência no Palmeiras, e se lhe derem essa oportunidade, quem sabe, poder ser também um dos jogadores da seleção nacional. Mas não sei se me vão fazer essa pergunta ou não, mas eu tenho que a deixar aqui. Conhecem a história do patinho feio que virou cisne? Hoje, para mim, houve um trabalho coletivo muito grande, mas houve para mim um jogador-chave, que faz aquele trabalho formiguinha que ninguém vê e que tem uma importância para mim, enquanto jogador. O Ramírez hoje fez um jogo absolutamente extraordinário, de posicionamento, de comprometimento com os centrais, porque para defender este jogo mais direto, mais longo, era importante um rigor tático. E para mim hoje o jogador-chave, para além daquilo que foi o coletivo, foi o nosso patinho feio que vai virar cisne. Leonardo Dai, Rádio CBN. Abel, o Palmeiras praticamente não havia finalizado até conseguir o primeiro gol. Você acha que o Palmeiras entrou na partida com uma postura que precisava ou houve algum ajuste tático feito ainda durante o primeiro tempo para que a equipe achar o caminho para a vitória? Eu no início do jogo fiz um comentário à entrada. Sabemos que este é um jogo a eliminar. Tínhamos visto o Delfim a jogar, sabemos que este tipo de jogos são discutidos porque é um jogo de ida e volta e nós sabíamos que tínhamos que entrar equilibrados, tínhamos que entrar a estudar o nosso adversário, perceber que este tipo de jogo que o adversário faz, um jogo mais direto, um jogo mais vertical, é muito difícil de defender, e muitas vezes eu costumo dizer que nós não jogamos sozinhos, temos o nosso adversário. Eu acho que os jogadores foram inteligentes, foram equilibrados, foram seguros, esperaram para estudar o adversário, esperaram pelo momento certo, seguiram o plano, como disse, e na minha opinião fizemos um jogo consistente, fizemos um jogo seguro, porque não nos podemos esquecer que isto é um jogo de ida e volta e temos muitos jogadores experientes e também jogadores jovens que souberam sobretudo interpretar aquilo que lhe foi pedido, e como digo, fizemos um jogo taticamente inteligente e tecnicamente um jogo muito bem conseguido num campo difícil de se jogar, mas que conseguimos, como disse, um resultado que não nos garante nada, mas nos dá a vantagem para o segundo jogo.